Tendo continuidade, então, né, estávamos falando dos direitos sociais, aí nós vamos entrar no direito do trabalho propriamente dito, com a definição do direito do trabalho, com a autonomia do direito do trabalho, a classificação, as fontes. Vamos falar de uma questão muito importante que são os princípios do direito do trabalho. Para que tenham ideia, quando nós falamos, por exemplo, em princípio da primazia da realidade, é um princípio utilizado sempre na esfera do contexto laboral. Então nós vamos estar vendo isso, vamos estar passando, vamos falar do histórico do direito do trabalho, porque se hoje nós temos o direito do trabalho tal como ele é visto, isto se iniciou lá com a Revolução Industrial, quando nós se iniciou justamente uma busca para as atrocidades que aconteciam de jornadas de 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, né? Pessoas literalmente morrendo no chão da fábrica e assim por diante. O trabalhador viu que precisava rebater tudo isso, né? E justamente daí foram nascendo legislações em proteção ao trabalhador. Então, quando se fala, não, mas a CLT, ela protege demais o trabalhador. Sim, ela nasceu para proteger a relação laboral, para proteger o trabalhador. Lógico que nós vamos, por mais que não esteja na nossa grade, nós vamos comentar um pouco das medidas provisórias aí, né, que nesse período de pandemia, a 927, a 928, a 936, a 927 que acabou decaiu em caducidade, ou seja, ela não existe mais no nosso ordenamento. Já a medida provisória 936, ela acabou sendo convertida em lei, e é muito importante porque ela trata da suspensão e da redução de jornada de trabalho, é importantíssimo isso. Nós vamos falar na sequência da relação jurídica de emprego, importantíssimo, né? Base aí do direito do trabalho, do direito do trabalho 1, é nós sabermos o que é uma relação de emprego. É aquela relação que encontra a sua definição no artigo 3º da CLT. Então, aquele trabalhador que executa as suas funções com subordinação, com salário, com hierarquia, com habitualidade, pessoalidade, ele é empregado. Por mais que muitas vezes a roupagem seja outra, tenha outra denominação, o contrato, ela na verdade é um contrato de trabalho. Então vai ser muito interessante essas questões que nós vamos levantar, né? Então vem a parte de conceitos, os sujeitos da relação de emprego, empregado, empregador, que está ali no artigo 2º da CLT, as mudanças que tivemos com a reforma trabalhista, muito importante também, noções sobre o trabalho do menor aprendiz, também importantíssimo. O trabalho temporário, ele existe, por uma lei 6.019, lá de 74, mas nós tivemos a lei 13.429 de 2017, que é um pouco anterior à reforma trabalhista, que ela, além de mexer na questão do trabalho temporário, acrescentou a questão da terceirização. Então, a terceirização em formato geral, e não só naquela atividade fim. Então, isso também é importantíssimo para nós estarmos vendo. O trabalhador avulso, o representante comercial, porque o representante comercial também, a partir do momento que ele passa a ter obrigação de estar todos os dias na empresa, de fazer reunião, de cumprir metas e assim por diante, ele deixa de ter a sua autonomia para ser empregado. E é esse o ponto fundamental, a autonomia, que nós vamos estar trabalhando no meio de tudo isso, né? E o próprio atleta profissional. Falando aqui novamente, a parte de terceirização ela é importantíssima, cooperativas, estágios
também importante, inclusive, né, na seara de vocês aí, você tem o estágio obrigatório e aquele que não é obrigatório. Quando que é obrigatório se pagar pelo estágio desenvolvido e quando não é. Então, isso é bastante interessante. Autônomos eventuais. O grupo econômico mudou também com a reforma trabalhista. Também nós vamos estar vendo alguns contratos de trabalho, a formação, prazo de tempo determinado por tempo indeterminado, as obrigações das partes justamente nesse contexto, empregado-empregador. Vamos falar da prescrição no direito do trabalho, né, quando você pode postular em juízo aqueles direitos que foram subtraídos, quanto tempo você retroage no contrato de trabalho, quanto tempo precisa, o máximo de tempo para se entrar com a ação na esfera laboral. E ainda nós vamos falar sobre salário e remuneração. Tá? Salário é aquele contratado lá inicialmente, óbvio, você vai ganhar R$ 1.200 por mês. A remuneração ela envolve um pouco mais do que isso, aquilo que realmente você tem de acrescido ao salário. A participação nos lucros da empresa, a questão de gestão, a gratificação natalina. Então, tudo isso aí nós vamos estar levantando nesse período, nesse semestre. Inicialmente, né, dessa forma virtual, não sabemos até quando. Se for até o final dessa forma, eu vou me colocar o máximo à disposição de vocês para que a gente consiga contornar isso da melhor forma possível. Mas, em breve, a gente espera poder estar participando de forma presencial, que vai ser muito bom para todos nós. Em relação à bibliografia, eu vou passar isso também para vocês lá pela plataforma AVA, mas nós temos o curso de Direito do Trabalho do Maurício Godinho Delgado, que é um clássico, é um livro bastante completo. Quem tiver essa obra pode estudar por ela perfeitamente, vocês vão ter todo o material necessário lá, pela editora LTR, que é a que mais vende livros de direito do trabalho no país. Outro que dá para indicar é Direito do Trabalho, do Sérgio Pinto Martins. Também, essa é pela editora Atlas. O curso de Direito do Trabalho do Amaury Mascaro Nascimento, essa pela editora Saraiva. De CLT, eu gosto muito de trabalhar com Valentim Carrion. Sempre trabalhei, sempre gostei. Ela é publicada pela editora Saraiva, já está na 44ª edição. Né? Começou com o Valentim Carrion, né? Hoje é seu filho que faz as atualizações e publicações. Gosto muito de trabalhar com essa. Mas tem outras CLTs comentadas que vocês podem se valer também, caso queiram, né? Como o do Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Outro livro bastante interessante é o curso de Direito do Trabalho do Carlos Henrique Bezerra Leite, que é outro clássico aí na literatura do Direito do Trabalho. Pode ir tranquilo nele que vão aprender bastante. Né? E outras obras do Sérgio Pinto Martins, como Direito do Trabalho, também pela Saraiva, bastante interessante. De bibliografia complementar, o que nós podemos estar vendo aqui? Nós temos um autor aqui no Paraná, que é conhecidíssimo no Brasil todo e fora, que é o José Afonso D'Alegrave Neto. Ele tem um livro de responsabilidade civil no direito do trabalho, entre outros, muitos artigos. Nessa época de pandemia, fez live com todos os grandes nomes do Brasil aí. Então é uma grande pessoa. Nós temos o livro O Controle de Constitucionalidade e de Convencionalidade da Reforma Trabalhista de 2017, da professora Miriam Olívia Knopk Ferraz, que até agora há pouco tempo era professora da Unifaciar,
mas ela também é professora na PUC, e como está com muitas atividades, acabou se afastando um pouco da Facear, mas é uma pessoa... Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistá-la na semana passada. É uma entrevista que está no ar, caso vocês queiram ver. Fala das medidas provisórias. É só acessar pelo Facebook Jornal O Popular. E lá entra na parte de vídeos que vocês vão ver a gravação que eu fiz com ela, que ela tá justamente, ela foi no ar agora, no dia de ontem, e já está chegando perto de 2.000 visualizações. Então faz uma abrangência muito boa aí das medidas provisórias. Tá ok? Então esses são alguns livros aí que vocês podem se valer. E é claro que se quiserem comprar o meu livro, eu vou ficar muito feliz também. Tá? Fala sobre cobrança de metas abusivas pela editora Juruá. Essa cobrança de metas abusivas que faz com que o trabalhador adoeça. Enfim, é uma obra que resultou da minha dissertação, como eu já falei, do mestrado. E com essas obras aí, com certeza, vocês vão conhecer aí bastante do direito do trabalho. E mais uma vez, né, me coloco à inteira disposição de vocês. O meu e-mail institucional é o de cesar.junior@unifaciar.edu.br. Ou ainda pode me procurar pelo de cesarjr@hotmail.com. Tudo que nós formos fazendo vai estar postado junto à plataforma AVA. Né? Como eu disse, vou gravar várias aulas, vou passar para vocês resumo das aulas, além de nós fazermos aí, se não aula ao vivo, pelo menos chat, aí onde nós possamos estar conversando também, tá ok? E mais uma vez, então, eu quero dizer aí do meu prazer, desse privilégio de estar com vocês aí nesse semestre, me colocando à inteira disposição, tá ok? Eu acredito que amanhã a plataforma AVA já esteja disponível, e aí nós vamos poder trocar mais informações aí sobre o conteúdo todo, e vamos trabalhar junto. Com certeza, ao final aí vocês vão estar sabendo muito aí do direito do trabalho, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, e vamos torcer que tudo isso, né, que estamos passando aí, essa dificuldade toda de pandemia, passe o mais rápido possível. O amigo aqui, mais do que o professor, está aí ao lado de vocês aí para podermos crescer juntos. Grande abraço.